Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A notícia caiu como uma bomba em Laranjeiras. Após quase um ano de silêncio absoluto, Marcelo quebrou o gelo e revelou detalhes até então guardados a sete chaves sobre sua polêmica rescisão com o Fluminense. Desde janeiro de 2024, longe dos holofotes, o jogador mantinha-se calado sobre os bastidores de sua saída, deixando torcedores e especialistas especulando sobre possíveis atritos internos e acordos secretos. Agora, em entrevista exclusiva, Marcelo descreveu com riqueza de detalhes as reuniões tensas com a diretoria tricolor, onde procuradores e executivos do clube discutiram cláusulas contratuais e valores de multa rescisória enquanto o atleta aguardava ansioso por uma definição. Segundo o próprio Marcelo, houve um momento crítico em que a negociação vacilou, um silêncio prolongado de dias que quase comprometeu sua temporada fora do Rio, gerando rumores de que ele poderia abandonar de vez o futebol nacional. A ansiedade tomou conta dos corredores do centro de treinamento, e rumores sobre uma possível participação do staff de Marcelo em clubes europeus cresceram até que a rescisão finalmente foi consumada, sem nenhum alarde oficial do Fluminense. A revelação deste capítulo obscuro não soa apenas como curiosidade histórica, revela fissuras na relação clube-jogador que podem ecoar até o próximo desafio tricolor. No vestiário, dizem os bastidores, a notícia provocou um misto de alívio e inquietação entre os companheiros. Alívio por ter finalmente a versão oficial, inquietação pela instabilidade administrativa que ainda ronda o clube. E esse clima de tensão pode influenciar diretamente o desempenho em campo. O Fluminense enfrenta, no próximo domingo, um adversário tradicional marcado por atuações sólidas diante de equipes em crise. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Fluminense amarga uma 12ª colocação, refletindo oscilações que beiram a irregularidade em 15 rodadas disputadas. No Campeonato Carioca, o tricolor terminou em segundo lugar, demonstrando capacidade competitiva, mas sem conseguir o título que alimenta a sede de glória da torcida. Na Copa do Brasil, o clube avançou até as oitavas de final, mas sofreu desgaste físico e emocional que pesou no calendário apertado. Já na Copa Sul-Americana, o Flu alcançou as semifinais, mostrando competência continental, porém deixando escapar a oportunidade de chegar à final. E, por fim, no Mundial de Clubes da FIFA, os cariocas pararam na semifinal, encerrando uma trajetória que consolidou seu prestígio internacional, mas ao mesmo tempo cobrou preço alto em termos de desgaste. Com esse panorama, a revelação de Marcelo expõe não apenas contratempos financeiros e contratuais, mas ameaça reverberar no estado de espírito de um grupo que busca reencontrar a consistência. O silêncio sepulcral que envolvia os corredores de Laranjeiras há meses se dissipou, dando lugar a rumores ainda mais contundentes sobre desentendimentos dentro do CT. Marcelo relatou que, em certo momento, chegou a questionar publicamente a gestão de treinos e o cronograma de recuperação física estabelecido pela comissão técnica. Ele confidenciou ter se sentido aprisionado em um planejamento que, segundo sua percepção, favorecia mais a política de vestiário do que o rendimento em campo. Essa crítica expôs fragilidades na estratégia de preparação do elenco e levantou dúvidas sobre a capacidade do técnico em lidar com conflitos internos. A fala aberta sobre as divergências táticas e de montagem de escalação reacende a discussão sobre a estabilidade do trabalho de Renato Gaúcho. Será que as cobranças internas podem refletir na postura do time diante de adversários que se alimentam de fraquezas alheias? Nos bastidores, a diretoria se mexe para conter abalos à imagem do clube. Reuniões emergenciais com líderes sindicais dos jogadores foram convocadas para garantir que o ambiente volte a ser o de outrora. Mas gaivotas inquietas no mar de emoções tricolores indicam que o descontentamento não se dissipa tão facilmente. O apoio incondicional da torcida, tão barulhento nas arquibancadas, agora exibe fissuras. Bandeiras que antes tremulavam em uníssono começaram a se estender com espaços vazios, um alerta silencioso de que o fervor precisa ser reconquistado. Em campo, o elenco sente o peso dessas revelações, o toque de bola parece hesitar, a marcação alterna entre garra e descoordenação, e lances que antes fluíam com naturalidade agora resultam em passes errados e cobranças de falta desmedidas. Na coletiva pré-jogo, Renato Gaúcho insistiu no mantra da resiliência tricolor, mas sua voz soou mais contida do que de costume,
como se o eco das palavras de Marcelo estivesse presente em cada sílaba proferida. O capitão do time, por sua vez, assumiu postura paternalista e afirmou que o grupo superará qualquer turbulência, mas admitiu, nos bastidores, que o clima de incerteza terá impacto psicológico no domingo decisivo. Enquanto isso, a comissão técnica refina alterações táticas para surpreender o rival, testando formações alternativas no treino de quarta tarde, como se cada movimentação no gramado pudesse ofuscar a sombra de controvérsias que paira sobre o clube. Os preparadores físicos também concentram esforços em reduzir o desgaste muscular, evitando lesões num calendário que não perdoa erros e que promete um duelo de alto impacto em plena semana. Para os meias criativos, a indicação foi clara: potencializar a articulação ofensiva e finalizar mais de fora da área, uma tentativa de compensar eventuais falhas de entrosamento que poderiam surgir em campo. No setor defensivo, a ordem é reforçar a compactação entre zaga e volante, blindando o coração do time contra investidas velozes do adversário, numa partida que pode definir rumos no Brasileiro e reacender a chama da disputa por Libertadores. A parte mais delicada, contudo, permanece no vestiário. É ali que se decide se os jogadores internalizarão o discurso de superação ou se permitirão que as rusgas do passado voltem a minar a coesão do grupo. Enquanto a data do confronto se aproxima, o Fluminense retoma treinos em horários atípicos para lidar com o desgaste mental, sessões ao entardecer, em ambiente fechado, para proteger o elenco de eventuais provocações externas. E assim, a bomba deixada por Marcelo, mesmo silenciosa por quase um ano, volta a explodir no momento em que o coração do clube mais precisa de pulsos firmes e decisões corajosas. Fala, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em Laranjeiras chega ao ápice na manhã que antecede o confronto. O gramado reluz sob a garoa leve, como se absorvesse a carga emocional deixada pelas revelações de Marcelo, anunciando que este domingo não será apenas mais uma rodada do Brasileiro. Os jogadores se aproximam do estádio em silêncio, cada um com seus pensamentos repletos de dúvidas e convicções renovadas, sabem que a vitória não será apenas um resultado, mas um atestado de união após meses de especulações e desconforto. Dentro do túnel de acesso ao campo, o capitão retoma a postura firme, como um comandante que, após ouvir ventos de tempestade, precisa guiar seu navio em águas revoltas sem titubear. Renato Gaúcho, no banco de reservas, confere pela última vez o desenho tático no tablet, lembrando-se dos pontos de atrito expostos por Marcelo e ajustando marcas e movimentações para que ninguém fique à deriva em campo. Os primeiros aplausos pipocam nas arquibancadas quando o árbitro entra em campo. A torcida tricolor, ciente de sua responsabilidade, faz coro para mostrar aos jogadores que, mesmo diante das turbulências, o carinho e apoio permanecem intactos. O apito ecoa e a bola rola com mais intensidade do que o habitual. Cada passe carrega a urgência de provar que o Fluminense é maior que qualquer crise interna, transformando o desconforto em combustível para uma apresentação à la história de superação. No meio-campo, o volante inspirado pressiona com mais vontade, reforçando a ideia de que a entrega coletiva deve sobrepor qualquer individualismo remanescente das divergências reveladas. O ataque, por sua vez, busca surpreender desde o primeiro toque, imprimindo velocidade pelos flancos e finalizando com precisão, encontrando na rede o alívio que ressoa como resposta simbólica às tensões veladas por detrás dos muros do CT. Enquanto isso, a zaga mantém o bloco compacto, com comunicação clara que contrasta com a suposta desorganização passada, mostrando evolução na correção de erros que Marcelo apontou como falhas de preparo. Cada vez que a bola se aproxima da área adversária, a arquibancada se levanta num só grito, unindo gerações de torcedores em um momento de catarse coletiva, em que a emoção supera qualquer análise fria de cláusulas contratuais e acordos financeiros. No segundo tempo, o jogo testa os limites físicos e mentais do elenco, substituições estratégicas são feitas para manter o ritmo e driblar o cansaço, reflexo direto da preparação reforçada pela comissão técnica após as críticas públicas de Marcelo. Quando o gol decisivo finalmente sai, a explosão de euforia sacramenta não apenas os 3 pontos, mas a sensação de vitória moral contra os fantasmas do passado, mostrando que a resiliência tricolor sobrepõe qualquer desconforto interno. O apito final traz alívio e celebração,
Jogadores se abraçam no centro do gramado, o técnico ergue os braços em êxtase e a torcida exulta, como se dissesse, sobrevivemos ao teste mais difícil. Na entrevista pós-jogo, Renato elogia a entrega do grupo e reforça que os episódios revelados por Marcelo serviram como alerta para evoluirmos, projetando confiança para a sequência da temporada. E assim, a bomba detonada por Marcelo, após quase um ano de silêncio, converteu-se em catalisador de união e superação, sinalizando ao Fluminense que, quando o orgulho coletivo prevalece, as adversidades internas perdem a força diante do amor incondicional que une clube, elenco e torcida. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.